carta aos Romanos comigo e acompanhar aquilo que Deus vai falar nesta manhã. Nós vamos falar sobre a eficácia da morte e a ressurreição de Cristo, de uma forma muito simples, mas creio que uma palavra objetiva para trazer o conhecimento, a consideração e a entrega para com a nossa vida a respeito dessa palavra, ok? Romanos capítulo 6 de Romanos, aleluia Jesus, do verso 4 ao verso 11, ok? Os nossos irmãos estão nos acompanhando também nas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu creio que aqueles que pediram o link através do WhatsApp também, eu creio que a nossa irmã compartilhou com eles, não puderam vir hoje. Vamos estar fazendo a leitura da palavra. Capítulo 6 de Romanos, verso 4 ao verso 11, diz assim: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Nós podemos observar aqui, queridos, que tem algumas palavras que eu falei. Por exemplo, o versículo 9 fala de conhecimento, porque é sabedoria, né? Sabedores, nós estamos sabendo de algo. Mas antes de entrarmos acerca disso, nós vamos falar um pouco daquilo que o apóstolo Paulo está vivenciando acerca desta carta. Porque há uma perseguição contra o apóstolo Paulo. Todas as vezes que o apóstolo Paulo faz a obra, sempre há uma resistência contra a vida dele. Enquanto alguns que estavam tentando distorcer as palavras de Paulo para encontrar a ocasião para pecar e praticamente entrar na libertinagem ao invés da liberdade em Cristo Jesus, e eles estavam fazendo isso, porque se você perceber o primeiro verso, vai dizer assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então o apóstolo Paulo, logo no início, vai falar acerca daqueles que na verdade estão tentando encontrar uma ocasião por conta da graça de Deus. Eles praticamente estão pensando que porque estão vivendo a graça de Deus, então podem pecar a todo momento e permanecer no pecado, e com as suas palavras pedir perdão a Jesus, e tudo está certo sem o arrependimento. Nós temos vivido isso nesse tempo. Há muitas pessoas que elas têm um conhecimento, elas sabem, conhecem a palavra, mas não consideram a palavra. E é isso que, na verdade, o apóstolo Paulo vai ressaltar 3 coisas interessantes. Primeiro é que ele vai falar sobre o conhecimento que se tem acerca da eficácia da morte e da ressurreição de Cristo. E com isso nós podemos entender que ele traz dentro desse conhecimento, desse saber, 3 fatos importantes acerca de Cristo
que venham impactar a nossa vida, porque o pecado tenta contra nós. Nós temos que ter consciência de que estamos vivendo em um tempo da graça, do favor merecido, mas nem por isso nós vamos continuar no pecado. Então o apóstolo Paulo traz a consciência dos fatos importantes para aqueles que estão necessitados para entender realmente o que o próprio Cristo fez por eles. O primeiro fato nós podemos encontrar do verso 3, que diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Continuando: e fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade. O primeiro fato aqui que ele fala, na verdade, que ele coloca em conhecimento aqueles que estão necessitados para saber acerca disso, é que nós temos que entender que mediante a crucificação de Cristo, nós temos que ter a consciência de que nós fomos crucificados também. Aqui se fala de batismo. O que é o batismo nas águas? Simboliza a sepultura, simboliza o ministério da morte. É quando nós morremos. E é interessante que ele fala desse fato, queridos, e ele diz aqui: não ignoreis. Por quê? Porque naquele tempo existiam pessoas que estavam ignorando isso. Eles tinham conhecimento, porém eles estavam entrando por outro caminho, porque não estavam dando valor a este conhecimento. Logo depois o apóstolo Paulo vai falar sobre isso de consideração, que nós temos que considerar a cruz do Calvário, que nós temos que considerar a obra de Cristo e a eficácia dessa obra. E por isso que ele entra dentro desse fato dizendo: olha, vocês foram crucificados com ele. Ele traz esse conhecimento desse fato para que eles não venham ignorar esse fato, porque muitas pessoas ignoram e pecam como se Cristo não tivesse morrido por nós. E muitos deles vivem a mesma vida. Isso não impactou a vida deles. Isso não entrou no coração deles ainda acerca disso. Estão ignorando a obra que Cristo fez, a morte de Cristo. E é interessante porque o apóstolo Paulo está dizendo: vocês não devem ignorar isso. Assim como ele morreu, você também morreu com ele. E ele continua dizendo acerca do segundo fato, querido, que eles ressuscitaram com Cristo. Ao decorrer desse texto, no versículo 4 diz assim: e fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade. Quem entende isso, vive em novidade. Quem entende isso, vive uma nova vida. Vive uma vida transformada. Uma vida, queridos, de mudança. Nós não podemos entender somente e não considerar que ele morreu e junto com esta morte nós morremos com ele, mas que ressuscitamos com ele para novidade de vida. Quando nós olhamos para o nosso coração, olhamos para tudo que nós fazemos, como nós temos vivido diante de Cristo, nós temos que entender, queridos, que isso tem que estar em nós. São fatos importantes que nós não devemos ignorar. E tudo que eu faço agora é mediante esta novidade de vida. Eu não posso viver mais esta vida velha e pensar: não, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Deus, mas eu ignoro essa parte de que que eu fui crucificado com Cristo, que eu fui ressuscitado com Cristo. Eu ainda não vivo uma novidade de vida, eu vivo ainda aquela vida velha, aquela vida, queridos, que não honra a Deus. Eu ignoro isso. E nós não podemos ignorar, queridos, a eficácia da morte e da ressurreição. Nós temos que ter consciência desses fatos, que ele foi crucificado, mas também nós somos crucificados com ele. Nós ressuscitamos com ele para uma vida nova. É interessante que o terceiro fato é que agora nós estamos mortos e vivos. Como assim, pastor? Morto-vivo?
eu estou aí caminhando, mas eu estou morto ao mesmo tempo. Não, querido, é que na verdade, querido, o versículo 6 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos mais o pecado, não sejamos mais escravos do pecado. Olha a eficácia do que é a morte e a ressurreição de Cristo. Porque é interessante, enquanto nós entendemos isso, que nós somos mortos vivos, mas mortos para quê? E vivo para quem? Aí você vai entender. Versículo 7 diz assim: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem que morreu? Aquele que foi justificado. Você está morto, querido. Você está morto para o pecado. O pecado vem assediar a nossa vida. Mas pastor, o pecado vem a todo momento, a todo instante tentar contra a nossa vida. Eu não consigo controlar isso. Eu caio, querido. A natureza é pecaminosa, querido. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas nós muitas vezes temos uma batalha dentro de nós, no nosso interior, querido, que a carne tenta pender para o pecado, fazendo com que nós venhamos a tender a inclinar para as coisas do pecado, querido. As coisas da carne, querido, são coisas que nos levam à morte espiritual. Mas enquanto isso, nós entendemos, querido, que o morrer aqui é morrer para o mundo. É o morrer para as coisas que antes nós fazíamos antes. Nós somos sepultados. Nós vivemos uma vida transformada. Imagine o pastor Juliano, por exemplo, quando aceitei a Jesus, foi difícil, queridos, porque assim, tinham pessoas que não entendiam isso. Em todos os instantes onde eu ia, as pessoas que me conheciam antes e depois, até mesmo aquelas que me conheciam antes, duvidavam daquilo que que Deus tinha me transformado naquele momento. Aí as pessoas começam a duvidar de você. Vão surgir assuntos sobre você enquanto você está nesse processo. O mundo vai oferecer pratos, querido, para você. O diabo vai tentar formar laços contra a sua vida. Mas quando nós temos esta consciência, nós conhecemos, nós temos ciência do que é a morte e a ressurreição de Cristo, que nós somos mortos, sepultados com Ele, e ressuscitamos com Ele, agora por uma vida diferente. Nós somos mortos vivos, mas mortos para quê? Para o pecado. Para o pecado. Porque há uma eficácia sobre esta obra de Cristo. O apóstolo Paulo está aqui falando com eles acerca disso, desta eficácia, enquanto traz ao conhecimento a ciência deles que a morte é importante, a ressurreição é importante. Quando nós passamos pelo processo, eu vejo a vida de alguns homens da Bíblia, por exemplo, José, que foi fiel ao Senhor. Mediante a situação, querido, que ele tem acerca daquela mulher, a Potifera, mulher de Potifar, a Potifera, se levanta contra José, mas José tinha um relacionamento com Deus, ele sabia que não podia pecar. O texto diz: eu não vou pecar contra o meu Deus, porque ele tomou a posição. Quando nós nos posicionamos, entendemos e temos consideração pela cruz do Calvário, sabemos que nós morremos com Ele, mas ressuscitamos com Ele, querido. Nós sabemos que vivemos uma vida de morte para o pecado, mas de vida para Deus. Por isso então que o apóstolo Paulo está falando assim, sabendo que isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído. Algumas oportunidades que o diabo encontra contra a nossa vida, queridos, para tentar destruir os laços, seja no trabalho, seja em algum momento em que nós estamos ali conscientes de que Cristo é o nosso Salvador, de que nós precisamos viver uma nova vida, uma novidade de vida. Aí de repente o diabo vem e arma laços contra a nossa vida, para tentar destruir aquilo que nós temos com Deus, porque a salvação é algo muito importante para a nossa vida.
Enquanto você tem esse relacionamento, o diabo vem e monta um monte de laços contra a nossa vida. Se nós não estivermos vigiando, queridos, vigilantes, nós caímos. Quantos crentes estão caindo no laço? Quantos crentes estão vivenciando coisas, queridos, que estão indo para o fundo do poço? Porque um abismo chama outro abismo. Tenha consciência, mas não considera isso. Quando eu digo sobre consciência, esses fatos são importantes, querido, porque agora nós morremos para o pecado. O corpo do pecado foi destruído. Quando temos esta consideração, porque ele vai falar sobre isso, sobre consideração, a partir do versículo 11 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos. Mortos para o pecado, mas vivo para Deus. Preste atenção que o apóstolo Paulo está dando instrução aqui a eles, falando sobre o conhecimento, trazendo um conhecimento acerca da crucificação, da morte, da ressurreição, para que eles entendam a eficácia disso e considerem isso. O apóstolo Paulo diz aqui, enquanto fala sobre esses fatos, que nós não devemos ignorar, que nós devemos ter a consciência de que ele morreu, mas nós morremos junto com ele, de que ele ressuscitou e que nós ressuscitamos junto com ele, que nós estamos vivendo uma vida de morto-vivo, morrer para o mundo e viver para Deus. Mas enquanto isso ele diz: considerem vocês mortos para o pecado. Tenha essa consideração. O pecado vai tentar contra a vossa vida, vai tentar de muitas maneiras tirar do foco principal, e agora ele está dizendo: considere isso, vocês estão mortos. Pare de andar da mesma maneira, pare de dar liberdade ao velho homem, viva esta novidade de vida, considerem-se mortos. Estamos mortos para o pecado. Mas pastor, eu não consigo, pastor, fazer isso. Mas queridos, olha só, o profeta Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Davi pecou, mas era um homem segundo o coração de Deus e tinha um coração quebrantado, disposto a pedir perdão a Deus, querido. Enquanto essa situação que tenta nos afrontar, esse gigante que se levanta contra nós, para que a gente não entenda a eficácia, querido, da obra de Cristo. Nós morremos com Ele, agora nós temos que entender, nós temos que considerar que o nosso corpo, esse homem, essa natureza, ela morre para o pecado. Considere-se morto. Tenha consideração sobre isso. Quando o pecado tentar contra a sua vida, você diz assim: ó, me desculpe, mas eu fui considerado morto. Há uma placa aqui, jaz fulano. O velho homem está ali sepultado com Cristo, ressuscitando uma nova criatura. Porque é isso que acontece, queridos, enquanto nós estamos nessa batalha, porque vamos viver esta batalha até o arrebatamento, queridos, a luta da carne contra o espírito. Amados, há uma luta constante, enquanto a minha carne vai fazer alguma coisa, mas o espírito está dizendo: não faça, considere-se morto. Eu me lembro de Agostinho, um dos teólogos que encontrou o Senhor Jesus, um homem que era promíscuo. Eu já contei essa testemunho. Ele agora transformado em uma mulher que ele era muito mulherengo. Chegou um momento em que ele está passando por um lugar e essa mulher começa a chamar: Agostinho, Agostinho, e ele fugindo. Não é comigo. Quando a mulher começa a gritar: Agostinho, 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 de repente, querido, ele se vira e fala assim: aquele Agostinho morreu. Porque é assim que nós temos que fazer enquanto o pecado tenta contra nós. Você tem que falar: o fulano, eu agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu não posso viver mais. Mas pastor, é difícil, querido. Nós não podemos ceder e ser escravos do pecado. Tem pessoas, querido, que o dono delas tem sido aquilo que elas têm feito, que tem dominado elas, querido, tem feito elas de escravo. Tenha consciência da cruz, da ressurreição.
mas não entenderam a eficácia e não se consideraram mortos. Consideração. Considere-se morto para o mundo. E eu acho interessante que ele vai continuando com esta mensagem, falando acerca de entrega. Porque o primeiro, ele traz ao conhecimento deles os fatos importantes da morte e da ressurreição de Cristo, fazendo eles entenderem que eles são mortos para o mundo, mas vivos para Deus. Eles veem que eles têm que ter a consideração acerca de que está morto para o pecado. Mas ele entra em um outro pensamento, que ele fala sobre entrega, porque ele fala de dois tipos de entrega. A quem você tem se entregado? A quem você tem se entregado? Aí o que ele fala que, na verdade, no versículo 12, no versículo 13, dizendo assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. A entrega de muitos crentes, na verdade, não tem sido para Deus. O corpo tem sido entregue para a iniquidade, enquanto ele diz: não entreguem, porque ele tem visto alguém fazendo isso. Por isso ele está exortando aqui. Ah, pastor, mas é tão bom, pastor, o pecado. Querido, não flerte com o pecado. Não brinque. Não brinque com isso. Não brinque com o pecado, querido. Não brinque com a carne. Olha o que aconteceu com Sansão. Ele brincou, queridos. Ele tinha um Espírito de Deus. Chega um momento em que a queda de Sansão é tão grande que ele vai procurar a mulher Dalila. Que ele deita no colo de Dalila. Enquanto ele está deitado no colo de Dalila, Dalila, querido, começa a tentar arrancar dele aonde é a fonte do poder. Tem gente deitada no colo de Dalila. Tem gente, queridos, que estão flertando com o pecado. Tem gente, querido, que está dando a oportunidade ao diabo para que o diabo entre, querido, e faça o que quer. Não entregue o seu corpo à iniquidade, não seja assim. A entrega correta, querido, está aqui. No mesmo versículo, a parte B diz assim: mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Creio que essa palavra nesta manhã tem sido uma orientação. Há uma entrega, ele diz: olha, tem uma forma errada de entregar, porque tem pessoas que têm se entregado à iniquidade, ao pecado, e isso não deve ser feito. A forma correta de ser feito na entrega é entregar, querido, o seu corpo a Deus, as tuas atitudes, as tuas palavras, a tua mente. Porque não é só conhecer e dizer: ah não, eu sei que Jesus morreu por mim, mas considere isso. Faça valer a pena, entregue o seu corpo a Deus. Diga: Senhor, olha Deus, muitas vezes eu não tenho tido forças para lutar, muitas vezes eu peco, eu estou preso por esse pecado, mas a eficácia da obra de Cristo sobre a sua vida, morra com Cristo, mas ressuscite com Ele, para uma novidade de vida, para uma vida transformada. Considere isso. Deixa Deus trabalhar sobre o teu coração. Viva uma vida plena com Deus. Ah, é impossível viver isso, pastor. O diabo vem tentar contra a minha vida, contra a minha casa, e eu caio com isso. É murmuração, é fofoca, é prostituição, é imoralidade. Queridos, eu sei que é difícil, é uma luta, é uma batalha. Nós vivemos aqui neste mundo, mas quando você escolhe dizer não, as coisas começam a ser diferentes. Mesmo que a tua carne grite. O apóstolo Paulo diz isso: eu subjugo a minha carne para a obediência a Cristo. Sabe o que é subjugar? É trazer a força.
É trazer em domínio mesmo que ela não queira, você trazer e dizer, não, eu não posso, porque Cristo morreu por mim. Dá valor, considerar esta obra, deixar de lado o pecado, confessar o pecado, se quebrantar na presença de Deus e dizer, Deus, eu não quero mais viver debaixo do pecado, porque, querido, é essa eficácia. Há um poder sobre esta obra. Esta obra tem que impactar a nossa vida, a nossa alma. Olha o que foi falado nessa manhã. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Sabe o que é isso? O próprio Deus poderia ter escolhido não fazer isso, mas escolheu pela justiça e o amor que ele sentiu. João 3,16. Porque Deus amou o mundo a ponto de dar o seu filho. Aí você olha para Isaías 53, todo sofrimento, como uma ovelha muda, não abriu a sua boca, foi caminho do Gólgota, sem abrir a boca para reclamar, sem dizer uma palavra, derramando o seu sangue, sendo humilhado, sendo torturado. E lá naquela cruz, com o rosto todo deformado e de sangue, cheio de sangue, ele disse: está consumado. Se nesta manhã você tem vivido ainda uma vida debaixo dessa escravidão do pecado, e você tem o conhecimento desta obra da cruz, não deixe de lado, simplesmente considere esta obra, entregue a Ele tudo. Está na hora de entregar-se por completo. Está na hora de sair das águas rasas e ir para as águas profundas com Deus. Está na hora, querido, de procurar o Senhor e santificar a nossa vida através da palavra de Deus. Deixar Deus trabalhar sobre isso. Não fuja. Deus está te chamando. Assim como chamou Isaías, os céus está te chamando. O Deus dos céus está te chamando. Porque Ele sabe. Porque Ele entende o que você tem passado. Mas Ele sabe qual é a tua estrutura mediante a esta situação. E Ele quer que você se levante nesta manhã para dizer não a uma vida que tenta te levar para o abismo. Considere isso. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Não pare esta obra de salvação na sua vida. Não deixe de lado a cruz de Deus, de Jesus. Considere. Por muitas vezes eu ouvi pessoas dizendo: pastor, para mim não tem mais jeito. Sou um pecador. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo ou falando: Deus não me ouve mais, pastor. Quantas vezes eu ouvi pessoas falando: Deus não se importa comigo. Quantas pessoas falam isso, achando que Deus não se importa? Se Deus não se importasse, Ele não falaria hoje a respeito disso, de que nós devemos considerar esta obra. Porque nesta manhã é manhã de pensar sobre a nossa vida e refletir e dizer: Senhor, eu preciso mudar realmente. Não é só com vocês, porque a palavra vem primeiro para mim. Considere isso. Ouça a voz de Deus nesta manhã. Chega de desculpas para com Deus, dizendo: Deus, eu não posso. Deus, Ele te ama. E não quero ouvir mais isso.
pastor, mas eu não consigo, é isso e aquilo. Amado, se você decidir, Deus, o Espírito Santo te ajuda a passar por esta batalha, e você vai passar dando glória a Deus. Você vai entender, querido, que o fogo não vai te queimar, a água não vai te afogar, porque a presença de Deus está sobre a sua vida, porque você sabe que a cruz do Calvário tem valor, o sangue que foi vertido na cruz por você e foi por mim, querido. Amados, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Faça valer a pena. Chega de dizer não, eu não posso, eu não quero, eu não tenho estrutura. Você não tem, mas o Deus que te chamou, Ele te dá a estrutura. Ele te chama nesta manhã. O versículo 23, queridos, mesmo em que ele diz assim, que nós não devemos fazer com o nosso corpo, mas o que nós devemos fazer é oferecer a Deus. Mas o versículo 23, querido, é interessante, porque ele fala de algo que nós já sabemos, porque diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é aonde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Enquanto nós entendemos que o pecado nos leva para a morte, mas é a morte espiritual, Ele nos oferece uma porta, e diz na última parte desse versículo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está aqui nesta manhã, queridos. Está aguardando uma atitude sua. Se coloca de pé nesta manhã. A morte de Cristo não foi em vão. Enquanto no Antigo Testamento, é interessante, mas algumas pessoas dizem assim, eu olho o canal lá do Brasil, um canal X, e parece que vai sair sangue da televisão, não é? Mas a Bíblia, se você entrar em Levíticos, praticamente Levíticos, você vai ver que só falta escorrer sangue pelas páginas, porque o sangue, ele é a vida. Por que você acha que essas pessoas que fazem filme sabem disso, que o sangue vem trazendo impacto? Por que existem esses filmes que é sangue para todo lado? E as pessoas ficam pensando, uau, esse filme aí tem muito sangue. Porque o sangue significa vida, Ele deu a vida por nós. É manhã de refletir sobre tudo que nós estamos vivendo e rever os nossos conceitos. O apóstolo Paulo diz, enquanto a palavra da ceia, ele põe algo interessante, diz, examine-se o homem a si mesmo. Porque aquela mensagem da ceia faz com que a gente olhe para o passado, para dentro e para o futuro. Olhe para dentro de você. Veja o que precisa ainda ser arrumado. E comece a viver debaixo dessa eficácia. Porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e bendito Pai, nós temos consciência, Pai, desta obra que o Senhor fez. Esta obra, Senhor meu Deus, não é qualquer obra. É a obra, Senhor meu Deus, em que o Senhor meu Deus deu a vida por aqueles que não mereciam. É a obra ao qual o Senhor derramou o teu sangue por aqueles que não merecem. Eu não mereço. Nós não merecemos. Mas o Senhor derramou o teu sangue.
E por isso, nesta manhã, Senhor, nós temos o conhecimento sobre isso. Nós sabemos que o Senhor morreu, mas que o Senhor ressuscitou, e junto com isso, impactando a nossa vida, porque, Senhor, nós temos que entender e considerar que nós somos mortos, ó Pai, que esta palavra fique fixo no nosso coração, que seja, Pai, escrita na tábua do nosso coração, que, Senhor, nós devemos nos considerar mortos para o mundo. Por isso, nesta manhã, estamos aqui, Senhor, pedindo perdão. Perdoa os pecados que temos cometido. Perdoa, Senhor, meu Deus, as palavras que temos falado que desagradam o teu coração. Perdoa, Senhor, as atitudes, Senhor, as coisas que muitas vezes fazemos, que o Senhor, Deus, entristece com isso. Mas queremos viver uma novidade de vida. Nós queremos, ó Deus, que esta eficácia, esse impacto, Senhor, meu Deus, venha, ó Deus, de uma certa forma, nos levar a um caminho de santidade, para que sejamos transformados por completo, porque nós não vamos nos entregar pela metade, não, nós vamos nos entregar por completo. Por isso, nesta manhã, eu peço, Deus, perdoa a tua igreja. Perdoa muitas vezes pelas desculpas que nós estamos dando, Senhor, mediante aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a viver. Levamos uma vida muitas vezes de qualquer jeito. Deixamos de lado de fazer a tua obra. Deixamos de lado de meditar na tua palavra, de orar mais, de jejuar mais. Perdoa a tua igreja, Pai, porque nós não queremos mais viver do mesmo jeito. E assim como diz a tua palavra, Senhor, meu Deus, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que o nosso coração esteja em Cristo Jesus, que nós venhamos a nos arrepender a cada dia dos pecados e viver uma vida transformada de compromisso contigo, Pai. Ah, Senhor, perdoa, Deus. Renova, Senhor, esta aliança. Ajuda-nos a entender a cada dia, Senhor, meu Deus. Ajuda-nos a caminhar de forma que te agrade, de forma, Senhor, meu Deus, que venha, Senhor, meu Pai, ser algo, Senhor, diferente. Como diz a tua palavra, ser sal da terra, luz do mundo. Por isso nós nos derramamos perante o Senhor e dizemos: Deus, perdoa, Senhor, em nome de Jesus, e ajuda-nos a te agradar, ó Pai.